Então nós tivemos a ideia, depois vamos agradecer a todos que fizeram parte desse processo, porque não é fácil, mas é com muito amor, de unir pessoas, não por religião, não por política, não por questões econômicas, mas unir em amor. Eu sempre digo que a Bíblia que o mundo vai ler é a sua vida. Não é o que você fala que determina o que você é, mas aquilo que você escolhe fazer. E de repente a gente teve a ideia, vamos unir pessoas para falar de algo comum, Deus. Eu estava conversando com uma colega ali, tive o prazer de conhecer, e a gente estava falando sobre o curso de Direito que eu fiz antes, né? Família na área do Supremo, depois a gente foi para Psicologia, e eu fico analisando a alma humana, isso sempre me levou a uma reflexão, porque na busca de se conhecer, a gente vai fazendo o curso também, achando que a gente vai se compreender, na verdade. E me veio uma reflexão muito forte de uma criança que estava brincando com as peças de quebra-cabeça, e buscava, lembro meu sobrinho de aluno com aquele quebra-cabeça imenso, eu dizia a minha mãe, como é que você dá um quebra-cabeça de tantas peças com um livro pequeno? Mas ele ia, perseverava, mas no final ele via que alguma peça não encaixava, e ele dizia assim, está faltando peça, está faltando algo. E essa é a vida da gente, se a gente parar para pensar. A gente trabalha, casa, alguns têm filhos, outros não querem ter filhos, alguns querem estar solteiros, outros querem estar casados, e eu atendo pessoas casadas que sentem falta de estar solteiros, eu atendo solteiros que têm vontade de estar casados, eu atendo pessoas com filhos que falam, bom, era a época que eu também não tinha, eu atendo pessoas que falam que o sonho da vida é trabalhar, e quando trabalha fala, eu sinto falta das minhas férias. Eu atendo crianças que falam para mim, quando eu for adulto, e atendo adultos que falam, que saudade de ser criança. Não é verdade? A grande ironia da vida, como fala Schopenhauer, o ciclo da vida humana consiste num eterno loop entre a ânsia de ter algo e o tédio de possuir esse algo. A gente anseia algo e quando tem a gente fica entediado e precisa sempre de algo mais. A gente vive numa época de muitas depressões e ansiedades existenciais, porque o tempo inteiro a gente busca preencher essa peça, está faltando algo na gente. E bora ser sincero, numa era de uma positividade tóxica, é proibido dizer que está mal, na verdade, todo mundo é feliz, todo mundo está em Marrocos, todo mundo está viajando para a França, todo mundo está num bom relacionamento, todo mundo está numa boa família e colocar filtro de Instagram, cada vez mais vivendo bem, na verdade. E essa positividade tóxica assola a gente, porque cada vez mais a gente sente que não é verdade o que nós estamos vivendo. E você fala, poxa, como é que alguém pode ser tão feliz e eu estar tão triste? E é proibido falar sobre tristeza, é algo bem low profile, as pessoas não curtem. Você pode estar sangrando por dentro, mas tem que ser a melhor foto, sorrindo. Pode ser uma balada terrível, mas você tem que tirar uma foto no ângulo certo para gerar engajamento, porque a verdade já não engaja. E nós estamos vivendo a ditadura da pseudo-felicidade. E o problema é que essa peça não está preenchendo, porque a gente fala, se eu ganhar X dinheiro aí, então eu vou ser feliz, e a gente passa a ganhar aquele valor. No dia que eu tiver tal família, eu vou ser feliz, e passa a ganhar tal valor. E como terapeuta, eu começo a observar cada vez mais alguns fenômenos interessantes, porque às vezes eu atendo jovens que estão para mim, Rafa, eu sonho em casar, o sonho da minha vida é casar. E quando ele sai da clínica, entra outro e fala, Rafa, não aguento estar casado. Eu falo, caramba, a alma humana sempre é eternamente faltante. Falta algo, gera angústia. Existe algo que a matéria já não tem sido capaz de preencher. Em algum momento a gente tem que começar a entender o que um me falava para mim e para você. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Está faltando uma peça. E talvez alguns aqui já perceberam que o carro importado não preencheu. A família, por mais sagrada que seja, não preencheu. Os filhos, por melhores que sejam, não preencheu. O trabalho, por melhor que seja, não preencheu. E a gente sempre vive a promessa de quando chegar, não curtindo a escalada. Mas mais do que chegar no topo, é saber curtir a escalada desse processo. Quando eu ganhar, quando eu conseguir, e a gente para de viver e passa a existir para um momento futuro que não sabemos se vai chegar. Mas eu quero dizer para mim e para você nesse momento, que essa peça que está faltando, com todo amor e com toda sinceridade, essa peça que está faltando na minha vida, na sua vida, se chama Jesus Cristo. Essa peça não é religião. Me perdoem os religiosos, eu falo sempre nos meus discursos, a maior tragédia do mundo se chama espírito de religiosidade. Porque não é o ritual vazio, é a transformação de vida.
O Cristo ele não fundou a igreja por um motivo simples, ele não queria templos. Ele falava para a mulher samaritana: mulher, vai chegar a hora que nem no monte nem no templo, mas adoradores em espírito e em verdade. Pessoas que realmente entendem que o culto acontece, que a reunião acontece no domingo quando você está junto com todos, mas o culto acontece quando você sai da igreja e é a sua vida. O cristianismo não é um manual de conduta, você deve ser assim, você precisa ser assim, porque Deus não. Uma coisa que eu sempre falo é: Deus é perfeito, Ele não precisa das nossas orações. Não é como um Deus grego que se alimenta à medida que a gente ora. A função da oração não é mudar a Deus, mas transformar o caráter de quem ora. Uma das grandes características que eu aprendi no meu consultório, eu observo e eu entendo Deus. Uma vez uma pessoa fez assim para mim: Rafa, você acha Deus narcisista? Eu disse: caramba, eu estou perguntando no podcast, agora uma dessa religiosa, Deus é narcisista. Então por que isso? Porque Ele quer que as pessoas adorem Ele. Eu disse: mas você tem uma visão equivocada de Deus. Ele não precisa da sua adoração para ser, Ele é. Mas a grande questão da vida que eu tenho aprendido cada vez mais é que pessoas que adoram o seu cônjuge se tornam dependentes emocional. Pessoas que vivem de Instagram se tornam dependentes da própria imagem. Pessoas que vivem focadas em dinheiro se tornam cada vez mais mesquinhas, porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E se nós adoramos a Deus, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Então Cristo não precisa da sua adoração, mas Ele entende que à medida que você adora Ele, você é transformado. O cristianismo é uma manual de conduta de vida. Amar quem te amaldiçoa. Porque há 2000 anos atrás a gente não podia falar de doenças psicossomáticas, na verdade. Hoje se sabe que tudo aquilo que você vê, a sua mente vai decodificar os neurotransmissores em emoções e vai canalizar, na verdade, em comportamento. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se o chefe de aqueles que trabalham CLT aqui disser: amanhã eu quero falar com você, nossa, imagina, não dorme mais, na verdade. Pensamento ansioso vai gerar dor de cabeça, tensão, dor, insônia. Pensamento gera sentimento, de ansiedade gera comportamento. Então a separação de pensamento e sentimento é só didática, mas na prática anda em conjunto. Então quando Cristo fala: se seus olhos são bons, seu corpo será luz, Ele está falando: cuidado com o que você vê, porque isso daí vai influenciar seu sistema nervoso, vai ser decodificado e vai gerar emoções negativas. Seja seletivo, higiene visual e mental. Quando Cristo fala: não guarde mágoa, ame, Ele fala: cuidado com as doenças cancerígenas e as psicossomáticas. Pode evitar guardar mágoa, porque em Provérbios fala que a mágoa apodrece os ossos. Você começa a ver que Ele é tão brilhante que Ele cria as regras de um jogo, entra no jogo, nos ensina como vencer o jogo e deixa um manual de como vencermos também. Então o que eu quero dizer para você nesse momento, vai ser rápido, não vou demorar, é que talvez você sinta essa angústia. E eu sei que não engaja falar de tristeza e de angústia, mas sejamos sinceros: quantas vezes a gente tem a sensação na nossa vida que falta algo? O choro preso, você fala: está tudo bem, mas é como se faltasse algo, não sei dizer. Eu sei que eu deveria ser grato, eu sei que eu tenho tudo, e a gente fala: já sei, eu vou criar uma nova meta, e cada vez mais novas metas, como uma criança que embaralha de novo quebra-cabeça, volta a juntar, e quando consegue fala: mas ainda falta algo. Não é verdade? Tem uma frase em grego de Epícoro que ele vai dizer que quando Deus quer nos ensinar, Ele fica em silêncio às suas orações, mas quando Ele decide torturar, Ele responde. No dia que eu tiver dinheiro e ganho dinheiro, Ele fala: meu Deus, mas eu ainda não estou feliz. No dia que eu tiver filhos, ganho filhos e fala: meu Deus, eu ainda não estou feliz. E quando a gente tem, a gente se desespera porque revela uma verdade incrível para mim e para você. Demandas da alma só podem ser solucionadas com questões de alma. A nossa alma precisa voltar para o nosso cérebro. E o que eu estou dizendo para você é: qual é o seu propósito aqui na Terra? Qual é a sua missão aqui na Terra? Qual é o seu cerne? Será que a sua vida vai se resumir ao teu casamento, os teus filhos, o teu Pix, a tua conta? É essa que é a saga da tua vida? O que você faz para além de você mesmo? Nesse eixo gravitacional, girando de maneira antropocêntrica em você, e seja feita a minha vontade, mas nunca no outro. Quando Cristo fala que nós temos que ser o sal, e que sal no salgado tem que ser lançado fora e não presta, Ele está falando de dar sabor na vida do próximo. O sal também era utilizado antigamente para curar feridas. Nós temos que ser aqueles que vamos curar e restaurar a ferida dos nossos irmãos. Quando Cristo fala que nós temos que ser uma luz,
colocada no alto, não no candelabro, não debaixo da cama para ninguém enxergar, é que ele está dizendo que em tempos de trevas as pessoas têm que olhar para nós e encontrar paz, encontrar amor, encontrar esperança. Papa João Paulo II fala que uma das maiores marcas de Deus no tempo, na humanidade, é que não importa o quanto o mal dure, existem duas assinaturas de Deus: o tempo, porque tem um dia e hora de acabar, e que não importa o quanto a gente esteja em trevas, Deus sempre permite pessoas se levantarem para a gente perceber que Ele é a luz. Quando Cristo fala, eu sou a luz do mundo, venham a mim todos vós que estão cansados, que eu vos aliviarei. O cristianismo não é religião. Os homens fizeram essa tragédia inteira, brigam e matam em nome de Deus. Mas Cristo, Ele disse, mulher, chegará o tempo, nem no templo, nem nos montes, mas o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Você é o templo, você é a igreja. E o que você tem feito com o seu tempo, para além de você? Reflita um pouco nas suas orações. A gente está vivendo uma época de enganação, de golpes, de mestres utilizando palanques, em vez de falar de espiritualidade, estão falando de matéria. Uma coisa interessante do cristianismo é que as pessoas largavam tudo que tinham para seguir Jesus. Mas nos tempos atuais as pessoas estão dizendo o quê? Venha para Deus para você ter dinheiro, tentando preencher demandas de alma com coisas materiais. Venha para a igreja e tenha um casamento blindado. Venha para a igreja e tenha proteção dos teus filhos e Pix nas contas bancárias. Quando a gente não entende que o cristianismo ele não é circunstancial, eu não vivo do que vejo, mas do que creio. Ele é posicional. Cristianismo não é a promessa de que você não vai passar por tempestades na vida, mas é a garantia de uma chegada segura. Cristianismo não é a promessa que Deus vai tirar os problemas e os pesos que estão te acuando, mas é a garantia que Ele vai tirar os fardos da tua alma. Porque com Deus a graça não é circunstancial, é presencial. Quando vamos ver no Velho Testamento o profeta Elias, ele fala, assim diz o Senhor, cuja presença eu estou. Nós estamos numa geração que a igreja tem que botar som alto, tem que emocionar você, tem que gerar uma pseudo-santidade, toda uma técnica de indução para você sentir algo, mas Deus não se sente, Deus se vive, se anda na presença dele. Deus não é uma religião que você esquece dele durante a semana e bate o seu ponto no domingo. Ele é algo que te fala todos os dias, está magoado, libere perdão. Te ofendeu, não deixe isso entrar no seu coração, não. Falar, liberar perdão. Ah, mas não é justo, não é sobre o que é justo, é sobre o que é inteligente a ser feito. Ame, perdoe e abençoe. Ah, mas e se o cristianismo não existisse, se Deus não existir? Então ele é a maior mentira que poderia acontecer. E o maior milagre de Deus opera não pelo que Ele é, mas pelo mero conceito do que Ele é. Porque imagine que Deus não exista, vamos participar dessa premissa, não é verdade? Um mero conceito dele já é capaz de fazer milhões de pessoas desejarem ser melhores todos os dias. E se nós morrermos Ele não existir, nós morremos tentando ser melhores. Mas se morrermos Ele existir, nós vamos nos encontrar com o Pai. Que a nossa vida não se limite no que é passageiro e que a gente possa cravar em nossos olhos o que é eterno. Senhor, como estão minhas orações perante Ti? Meu filho, meu casamento, eu. Me ensina a orar mais pelo próximo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O Evangelho não é sobre você, mas sobre teu irmão. Quando Cristo fala que nós temos que ser uma árvore a frutificar, a árvore dá fruto para ela se alimentar? É para alguém se alimentar, não é verdade? Nós frutificamos para o próximo. Enquanto o mundo discute bandeiras denominacionais, enquanto o mundo briga por política, Cristo veio à Terra numa época da ditadura dos romanos e Ele não se envolveu em pauta política. Enquanto a igreja tenta trazer Deus para partidos, Ele não se envolvia em questões políticas, porque Ele dizia, a minha paz não vem desse mundo, a paz que eu dou não dou como o mundo a dá. Ela transcende o entendimento. O meu reino não é esse reino terreno, é o reino celestial. Uma das coisas que as pessoas nunca entenderam é que as pessoas falam, mas no Novo Testamento vai falar que o céu é muito lindo, ruas de ouro, rios de diamante, seja lá o que for. Mas as pessoas nunca entenderam que isso é filosófico. A maior característica do céu é a presença de Cristo. Onde Cristo está, o céu está. Que o céu possa habitar no seu coração. E que você deseje ser cada dia melhor. Senhor, eu sou miserável. Durante muito tempo começaram a
coisas que não tem na palavra. Doutrina da infalibilidade, não é verdade? Eu sou mais santo do que os outros. Mas o cristianismo fala a doutrina da depravação total. Não há um bom e justo debaixo da terra. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, como fala de Wesley, o evangelho é um mendigo ensinando para outros mendigos onde encontrar pão. Eu sou tão desgraçado quanto qualquer um. E se eu começo a fazer separação, porque eu oro, eu busco que eu sou melhor do que meu irmão, se a minha separação me faz sentir melhor do que o meu irmão, a soberba na minha santidade. E a cruz que eu sigo não é Cristo. Cristo é amor. Cristo é união. Cristo é um desafio diário de buscarmos ser melhores, ainda que sejamos pecadores. Quando eu vou julgar meu irmão, porque ele está errado. Epa, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave primeiro do teu. Nós somos todos pecadores. Estamos em processo de transformação, dia após dia. Mas isso não vem de nós, a salvação vem da graça, os méritos de Cristo por mim e por você. Talvez nesse momento você também possa estar sentindo que falta uma peça na tua vida. Isso não é demérito. Bora tirar um pouco das máscaras. Eu falo que a gente precisa colocar máscaras no mundo atual. Feliz, filtro, música, na verdade, os melhores cortes, edições para engajar. Mas enquanto a gente usa máscaras para se esconder, Deus utilizou a máscara para aparecer o seu avatar, que é Jesus Cristo, se tornar conhecido para todos nós aqui na terra. Não é verdade? Se nesse momento eu gostaria de chamar a nossa irmã também para fazer uma oração.